Algumas reflexões do livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas, de Padre Gabriele Amorth. Padre Gabriele Amorth, em todos os seus livros, alerta não só sobre o ocultismo, o satanismo, a magia, mas também o espiritismo. E nesse livro ele tem uma parte específica para falar sobre isso. Ele escreve: o espiritismo ou necromancia é a invocação dos mortos por meio de um médium que atua como um canal que se comunica com o mundo dos espíritos a fim de captar coisas desconhecidas ou fazer conhecer o destino dos entes queridos já mortos. Há muitos que realmente, tendo falecido um ente querido ou movidos pelo desejo desenfreado de conhecer o futuro, quiçá tomados pela desesperança e certamente não iluminados pela fé cristã, voltam-se para os sensitivos, outro nome pelo qual se denominam os médiums, trazendo consequências frequentemente nocivas sobre as respectivas existências. Como se opera a invocação dos mortos? Mediante várias técnicas que, embora provenientes de tradições muito antigas, foram desenvolvidas e aperfeiçoadas pelos movimentos espíritas, estudadas e praticadas a fundo desde meados do ano 1800. Considerando-as como a base de uma religião universal que, conduzida pelos espíritos, inauguraria a era da superação das religiões tradicionais, fazendo convergir a humanidade para uma nova época de confraternização. Um projeto cultural e político que se assemelha ou praticamente coincide com o da maçonaria. Explica sobre toda a questão da sessão espírita com o médium e que também tem o teste do pêndulo, a escrita automática, né, mediante a qual o médium, sob um influxo do transe, escreve o que lhe é ditado pelo espírito, e também tem vertentes com o tabuleiro Ouija. Não é incomum que as supostas, entre aspas, almas dos mortos revelem coisas desconhecidas ao próprio médium. Percebendo isso, uma vez convencido da credibilidade da voz, o cliente facilmente tende a crer em todas as outras revelações nas sessões consecutivas. Frequentemente as vozes comunicam coisas boas, mensagens edificantes, sendo difícil não dar atenção. Em suma, o espiritismo, num caso assim, parece funcionar. Por essa razão é que atrai muitos. Porém, Padre Gabriele também explica para nós que tais espíritos invocados na fé católica, a não ser que se trate de uma grosseira fraude, não passam de demônios. Primeiramente, vejamos o que diz a Igreja Católica a respeito, tomando como base muitas passagens do Antigo Testamento, quando se proibia aos israelitas a necromancia, ou seja, a invocação dos mortos, as adivinhações e os sortilégios, conforme, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, e Levítico, capítulo 17, versículo 31, capítulo 20, versículo 6. E no Catecismo da Igreja Católica, número 2116. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso aos médiums. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que há um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele.
Padre Gabriele Amorsi, em todos os seus livros, ele diz que as supostas almas invocadas na necromancia são demônios. Ele explica: considero que promover ou simplesmente presenciar tais práticas, ainda que só ocasionalmente, além de ser pecado mortal, pode provocar prejuízos concretos e graves ao espírito. A minha agenda de trabalho está repleta de apontamentos colhidos junto a pessoas que se dirigiram aos médiuns. Em outro trecho, Padre Gabriele fala: seria muito difícil deixar de concluir que o espiritismo tem vinculação com o diabo. Também o testemunho de muitos colegas exorcistas leva-me a confirmar o que já asseverei, que esses males somente podem ser curados por intermédio da medicina da alma, portanto, recorrendo-se a exorcismos, bênçãos, orações, sacramentos. Onde é silenciada a fé em Deus, cresce a idolatria, a irracionalidade. A ação mais comum de Satanás é na tentação. Ele nos tenta agindo em nossa esfera natural, ora levando em conta nossas feridas interiores e as fraquezas de cada um, ora por meio de ocasiões próximas de pecado que se apresentam a todos. A tentação é perigosa porque nem sempre é fácil de ser descoberta nos recantos de nossos pensamentos, palavras, obras e omissões. É preciso ter discernimento, um olhar e uma inteligência espiritual adestrada para reconhecer o guizo do tentador e recusar aquilo que nos conduz diretamente ao pecado, aceitando ao invés as boas aspirações que provêm de Deus. Para isso é necessário guardar o nosso coração e nossos sentidos externos dos espetáculos indecentes. Cada um de nós se torna tudo o que vê, o que ouve, além do que lê. Discernimento, pois, e escolha de boas amizades. É preciso também ter uma consciência bem formada, isto é, reta, o que pressupõe que não exaltemos a nós mesmos ou, ainda pior, a cultura dominante de livre escolha entre o bem e o mal, mas que conformemos a nossa vontade à de Deus Criador, a seus ensinamentos, que foram dados para a nossa felicidade e salvação, e estão contidos no mais alto grau nos mandamentos. A perda do sentido do pecado que caracteriza a nossa época ajuda Satanás a agir praticamente sem obstáculos pela via ordinária, uma vez que, induzindo o homem ao pecado, afasta-o progressivamente do amor de Deus. Tudo é permitido, que tem, todo mundo faz. Eis as terríveis sugestões para enfraquecer a consciência dos homens e conduzi-los a uma vida de egoísmo, de falta de perdão, de fazer tudo por dinheiro, poder e sexo, tudo para seduzir as almas, fazendo-as escravas do álcool, da droga, da imoralidade que se espraia a fim de matá-las. A ação tentadora ordinária do maligno é exercida sobretudo no campo da inteligência. Tenhamos em mente os tamanhos erros teóricos disseminados nas consciências para dissolver os princípios da fé, fazendo soar como modernidade novos estilos de vida contrários à moral. Qual a causa desta situação? Principalmente a diminuta consciência dos cristãos na luta contra o poder das trevas. É São Paulo quem nos adverte: a nossa batalha não é de fato contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as dominações, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos que andam pelos ares. Efésios capítulo 6, versículo 12. O Concílio Vaticano II, por sua vez, descreve a situação. Perturbada a ordem de valores e misturado o bem com o mal, os homens e os grupos consideram apenas o que é seu, esquecendo dos outros. Toda a história humana.
Começou no princípio do mundo e, segundo a palavra do Senhor, durará até o último dia. Inserido nesta luta, o homem deve combater constantemente se quer ser fiel ao bem, e só com grandes esforços e a ajuda da graça de Deus conseguirá realizar a sua própria unidade. Se tem algo que Padre Gabriele Amorfi sempre fala nos seus livros é como a fé católica é o melhor armamento nessa luta espiritual e como esse relativismo, tudo pode, tudo é bom, tudo leva a Deus, é uma armadilha. Contra as tentações que visam nos levar ao pecado, cada um deve combater até o último dia. De fato, o pecado conduz à morte. E o jeito favorito, a armadilha favorita de Satanás é tentar o ser humano, são as tentações. É fazer você pecar e que evite a fé católica, que é o maior armamento que tem, e os sacramentos, principalmente o da confissão. Ele quer que você saia da fé católica, que você não jejue, não ore, não participe da Santa Missa, dos sacramentos e te afaste de vez dentro de um relativismo perigoso que tudo vale, que tudo leva a Deus, que nada importa, que tá tudo bem. No Evangelho de São Marcos, quando Jesus se depara com um endemoniado, possuído verdadeiramente por uma legião de demônios, conforme Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, esses termos tipicamente da organização militar romana sugerem uma realidade com a qual nós exorcistas muitas vezes nos confrontamos. Quando a possessão é múltipla, enfrentamos espíritos organizados hierarquicamente à maneira de um corpo militar. Imagino não provocar surpresa quando afirmo que os demônios possuem uma organização interna semelhante a de uma legião militar. Existem chefes, subchefes e simples soldados. Cada um é dotado de um poder específico e, portanto, a tentação a pecar e se afastar de Deus é a forma ordinária, comum, que para nós nos afastarmos de Deus e corrermos o risco de perdermos o paraíso. E existem, claro, as formas extraordinárias que são mais raras e que geralmente acontecem para quem vai para a parte mais esotérica e ocultista, né, incluindo satanismo, clarividência, vidência, espiritismo. As pessoas, feiticeiros, né, as pessoas que vão atrás de médiums, feiticeiros, acabam sendo mais suscetíveis a sofrerem esse tipo de ataque. A possessão, né, que é aquela mais grave, que a pessoa é possuída. A vexação diabólica. Na vexação, existe um ataque à saúde física ou ao ambiente em que a pessoa está. O Padre Gabriele sempre fala que um fator que aumenta o risco de sofrer isso é o fato de haver frequentado anteriormente locais de práticas ocultas ou de magia, médiuns, cartomantes ou personagens do gênero, ainda que de boa fé. Já na obsessão diabólica, os efeitos são mais mentais, tem mais a ver com os pensamentos, sonhos. E na infestação, acontece quando começa a acontecer muitas coisas estranhas e distúrbios nas pessoas, na casa, nos objetos, nos animais. Por exemplo, portas e janelas que batem sem uma explicação, gritos. Inclusive na investigação, né, no livro ele explica certinho como ele usa a ciência, a lógica e a racionalidade para saber o que é espiritual e o que tem uma explicação. Ele tem vários relatos e uma das coisas que ele tem que perguntar é se na casa que a pessoa está vivendo, em algum momento foi realizada, nem que seja em épocas passadas, sessões espíritas, rituais de magia, reuniões de seita satânica ou maçônica ou coisas similares. Padre Gabriele também lembra que são úteis a bênção da casa e a bênção dos objetos,
Em alguns momentos ele faz exorcismos localizados e a pessoa ter evidências, símbolos reais de sua fé, imagens, a Bíblia, a cruz, e ser pessoas que estão imersas na fé católica para se protegerem. São formas de resolver qualquer problema e evitar que continue acontecendo. E essas são apenas algumas reflexões do padre Gabriele Amorfi em seu livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. Eu acho que todo mundo devia ler os livros do padre Gabriele Amorfi. Todo católico devia ter na sua prateleira, a sua estante de livros, os livros dele, e dar de presente para amigos católicos. E acho que a grande mensagem do padre Gabriele é: conheça a sua fé da Igreja Católica e veja quão maravilhosa ela é. Ame a sua fé católica e não se afaste dela. Você tem todo o armamento necessário para qualquer batalha, para qualquer vitória nessa vida. Não precisa ficar relativizando as coisas, indo para outros lugares, ser aquele católico que não entende a própria fé, aquele católico que é católico, mas vai no terreiro, vai na cartomante, vai na sessão espírita. Não seja esse católico, porque não é católico. É isso que o padre Gabriele tenta explicar na prática dele como exorcista. Para mim, o livro dele é uma catequese moderna e todo mundo deveria ler na íntegra e ter todos os livros, e é uma leitura que muda o jeito de você enxergar o mundo. E tudo que parece bom, mas nem tudo que parece bom é bom de verdade. Se o mal fosse óbvio, não existiria tentação no mundo. Conquistar o paraíso seria muito fácil. E o pai da mentira não precisaria mentir. Pensa bem, a palavra, além de mentira, a palavra, na verdade, mais usada pelo padre Gabriele aqui é como o mal se disfarça. É dissimulação. Essa é a armadilha. Então, eu recomendo muito a leitura dos livros do padre Gabriele. Deus seja louvado.